Se você é mãe, já se sentiu culpada por não conseguir organizar suas finanças como gostaria? Se já pensou, eu deveria estar melhor, eu deveria ter sido mais organizada, eu deveria dar um exemplo melhor para os meus filhos? Essa aula é para você. Aqui você aprende a transformar culpa em clareza e ação, criando um ambiente financeiro mais saudável dentro da sua casa. Eu sou a Márcia Bedin, especialista em finanças familiares e comportamentais, educadora financeira prática para mães que vivem no limite e querem mudar essa realidade. E também sou idealizadora do projeto social Contos e Contas, que leva educação financeira de forma lúdica e gratuita para as crianças nas escolas municipais. Hoje nós vamos falar sobre a culpa financeira e como ela está roubando a leveza, a sua leveza como mãe, mesmo quando ninguém percebe. Vem comigo! Então vamos lá! Culpa financeira não é sobre números, é sobre identidade. A culpa financeira é aquela sensação constante de falha. Nós mães, a gente costuma se culpar muito, né, pelas coisas. Evitar olhar o extrato bancário, porque ele confirma aquilo que você já pensa sobre si mesma. Você sabe que você errou, e aí é difícil você encarar novamente aquele extrato, porque vai causar dor, você vai saber que você errou e aí você não está preparada para dizer não para o erro, você sabe também que você vai errar de novo. Qual que é o insight aqui, né? É sobre a história que você conta para si mesma. Eu não sou boa com dinheiro. E isso provavelmente foi alguma crença que foi instalada em você lá na sua infância. Então, não tem como a gente transbordar, a gente dar aquilo que a gente não tem. Se a gente não teve uma consciência saudável financeira, né, nos ensinada lá na infância, como que a gente vai transferir isso para os nossos filhos? Como que nós vamos dar isso para os nossos filhos? Nós precisamos adquirir isso primeiro para nós, primeiro em nós, e depois dar para os nossos filhos, depois ensinar aos nossos filhos, um assunto que é de extrema importância para a vida adulta deles. O que a culpa não é? Não é irresponsabilidade, não é falta de amor, não é incapacidade. Muitas mães que se sentem culpadas são justamente as que mais se importam. A culpa não nasce da indiferença, ela nasce da comparação e da autocobrança. A gente, como mãe, normalmente a gente se cobra demais, né? Se a gente trabalha fora, porque a gente trabalha fora. Se a gente não trabalha fora, porque a gente não trabalha fora, porque a gente não está contribuindo, porque a gente tem uma tendência a se culpar demais. A gente gostaria, sim, de ser perfeita, mas não existem mães perfeitas. Os filhos também não nascem com manuais, então nós temos que ir aprendendo. E que bom que você está aqui hoje, porque você começa a despertar a sua consciência financeira, né? Então lembre-se, a culpa ela não vai resolver um problema, ela vai te paralisar, né? Sentir culpa por não estar educando seu filho financeiramente consciente, não estava, né? Porque a partir de agora você está, né? Porque você está começando essa mudança em você e automaticamente isso vai refletir nele, né? Então, quando você se prende por culpa, você não faz por culpa, você muitas vezes também impede de avançar, você acaba não avançando nem na sua vida financeira. Aí você sempre se vê num ciclo. É um looping, né? Parece que vai romper, você tá ali, de repente o trabalho tá legal, as coisas estão fluindo, chega num determinado ponto que cai e tem que começar tudo de novo. Aí você resolve sair do emprego e talvez nem foi demitido, você resolveu pedir demissão porque já não estava mais bem, porque é como se tivesse chego num ponto desse ciclo que você sente uma necessidade inconsciente, você não sabe de onde é, né? E não como eu disse, ela é inconsciente, não é explícita ali, mas é uma necessidade de recomeçar. E você vive nesse recomeço constante. Talvez você já esteja cansada disso, cansada de tanto recomeçar. Mas quando a gente começa a despertar nossa consciência, parece bobo, né? Que é para a área financeira, muitas outras áreas começam a se encaixar. Esse quebra-cabeça aí da sua vida, que está todo com as peças separadas, elas começam a se juntar, a se encaixar.
Primeira armadilha, né, da nossa mente, a compensação com o consumo. A gente pensa, eu trabalho tanto, meu filho merece. E você começa a fazer pequenos gastos, somar pequenos gastos para presentear o seu filho. Mas, na verdade, você está compensando a sua ausência, né, o seu cansaço, porque quando você está em casa, você está só de corpo presente, né, você não está ali de fato presente, né, com seus filhos, de fato tendo momentos ali de qualidade, tempos de qualidade com a sua família. Você está cansada porque você trabalhou, você está cansada, mesmo que você não trabalhe fora, porque você teve os seus compromissos da casa, os seus compromissos do dia. Né? Então você vai compensando a sua ausência e essa dificuldade financeira e muitas vezes de trazer ele para perto, você vai colocando ali, substituindo essa atenção por presentes. E o problema não é dar presente, o problema é o que está por trás desse presente, né? O que você está sentindo. Então, é uma sensação, uma recompensa muito rápida. É uma sensação muito rápida de um conforto que no fundo não existe, né? O ciclo dos pequenos valores, né? Compras feitas para aliviar o ciclo dos pequenos valores, compras feitas para aliviar a culpa, que no fim do mês viram um rombo no orçamento, porque você não está trabalhando com planejamento, então fica sempre aquela coberta curta, tapa aqui, descobre ali, né? Então a sua vida financeira vai se tornando cada vez mais num caos, e enquanto você não parar para olhar para isso, só piora. A armadilha número 2 da nossa mente, né? O silêncio. Pensar que é melhor que os filhos não saibam das nossas dificuldades. Pensar que isso é só coisa de adulto. E não traz a criança para perto, né? Mas a criança, ela sente o clima da casa. E o silêncio, não saber o que está acontecendo, gera ansiedade, não proteção. Então dá insegurança, né? A solução é que quando nós incluímos os nossos filhos nas pequenas decisões da casa, como escolher prioridades, olha, nesse mês nós vamos fazer isso, nesse mês o dinheiro, não é que nós não temos dinheiro, nós temos dinheiro, mas ele está comprometido com isso. Quando seu filho tem clareza, eles começam a ajudar a gente nessa parte de organização. O peso diminui, deixamos de ser a mãe que falhou para ser a mãe que ensina. Então a gente entra num ciclo de ansiedade financeira, né? Que começa com a culpa, que esse é o gatilho inicial, depois vai para a ansiedade, esse medo constante, porque eu não sou boa mãe, eu não vou dar conta, meu Deus, né? Aí a gente vai para a desorganização, que é onde gera muita paralisia, a gente começa a parar de avançar, por quê? Porque a base está um caos, a base que seria ter um planejamento, ter uma organização, ter metas, né? Essa base está ali bagunçada e a gente fica paralisado por conta disso. Você já entrou numa casa toda bagunçada? A gente não sabe nem por onde começar? A nossa vida é assim também. Às vezes a gente não sabe por onde começar, mas a gente tem que parar, respirar e pensar, não, vou começar pela louça, vou começar pelo quarto, por onde que eu vou começar? E na nossa vida é a mesma coisa, tem que parar, pensar, vou começar por aqui. Vou começar nesse momento, parando de comprar no cartão de crédito. Nesse momento, vou fazer uma renda extra. Nesse momento, e perceba, são momentos, são janelas curtas de espaço de tempo para você se organizar. E aí a gente entra em mais culpa, que aí vai gerando aquele resultado, né? De filhos distantes, de não estarmos ali presentes. E como que quebra esse ciclo? Né? Quebra tendo clareza e com pequenas ações. Então comece organizando o que é fácil, né? Comece pegando e listando quais foram os seus gastos desse mês, como que eu vou me planejar para o próximo mês, ou pegue como referência o mês anterior, comece a listar isso, olha para a sua fatura, olha para o seu extrato do banco, onde que está indo os meus Pix, onde que eu estou passando tanto no cartão de crédito, tenha clareza sobre isso. Eu já cometi muitos erros e agora é tarde demais.
Não, não é tarde demais. Não importa a idade que você tenha, não importa a idade que os seus filhos têm, mas principalmente se você tem filhos com menos de 10 anos, né? Ou mesmo ali na fase da adolescência, comece a olhar para isso. Se você tem filhos dentro de casa que ainda moram com você, comece a olhar para isso, porque quem mora com você sempre vai estar buscando a sua referência. E não importa o quão mal você acha que você já foi até aqui, né? O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. O passado não define o exemplo que você será a partir de hoje. A filosofia nossa central, né? Filhos não aprendem com perfeição, eles aprendem com o processo. Seu filho não precisa de uma mãe perfeita, ele precisa de uma mãe que está em constante evolução, que está buscando essa evolução. Perfeitos nós nunca seremos, mas nós precisamos evoluir, precisamos melhorar, precisamos crescer. A reconstrução é uma lição, né? Às vezes você pensa, mas meu filho já viu os meus erros. Agora ele já sabe que eu errei, que eu não sou essa mãe perfeita, né? Ótimo, então ele também pode ver a sua reconstrução. Ele pode ver também que ele também pode errar. Não tem nada de errado em errar. A gente só não pode errar sempre nas mesmas coisas, né? Com os erros a gente precisa aprender. Então, ver uma mãe sair do caos e organizar a vida é uma das lições mais valiosas que uma criança pode receber. É o exemplo prático de resiliência e responsabilidade. Mostre esse valor para o seu filho. Mostre para ele que você é um ser humano e que vocês juntos podem ser muito melhores, podem alcançar resultados financeiros muito melhores. Anestesia versus a solução. O jeito errado de tratar as coisas, né? Que gera essa anestesia, essa paralisia. Ignorar a culpa, fingir que está tudo bem, continuar compensando com o consumo, evitar olhar as contas, evitar ver esse raio-x, né? Encarar esse DNA financeiro. E qual que é o jeito certo? Trazer a responsabilidade, reconhecer sem se punir, separar o erro da sua identidade. Você não é o que você erra, né? Você não é o seu erro não define quem você é. E criar um plano simples para começar essa organização. Uma distinção fundamental: você não é desorganizada, você está desorganizada. E vai começar a se organizar a partir de hoje, tenho certeza. Existe uma diferença gigante entre quem você é e como você está agindo agora. O estado atual é temporário e pode ser mudado. Ai, que bálsamo isso, né? Que alívio isso, né? É importante que os nossos filhos também saibam que a gente muda de opinião, que nós somos ensináveis, que nós somos seres que, como a gente falou ali atrás, estamos assim evoluindo, estamos aprendendo, né? Inclusive, muitas coisas dos nossos filhos, a gente aprende com eles. Um exercício prático para hoje, do sentimento, sai do mundo dos sonhos e vai para a decisão, vai para a ação. Pegue papel e caneta. Para quebrar um ciclo, nós precisamos entender qual que é o gatilho desse ciclo. Então tá, eu vou pegar uma decisão ruim, vou ver que sentimento está por trás dessa decisão e vou ver qual é a nova decisão que eu vou fazer a partir de agora. Então, a gente tem que começar a prestar atenção e se perceber. O nosso cérebro, ele não quer prestar atenção. Ele quer agir no piloto automático. Porque é prático para o nosso cérebro. A gente sabe que a gente usa 5% do nosso cérebro, 95%, né, tá lá no subconsciente. E muitas dessas coisas, muitas dessas crenças, coisas que a gente nem lembra mais, que a gente recebeu lá na infância, está nesse subconsciente. E a gente age sem pensar, a gente traz para a ação sem pensar, a gente traz para as nossas escolhas. No momento ali de tomar uma decisão, compro ou não compro, o que vem? Vem rapidinho aquele acúmulo de sentimentos, de pensamentos, que são coisas que a gente recebeu na nossa infância, que são coisas que estão impressas no nosso DNA, porque a gente traz coisas, nós somos 50% pai, 50% mãe, então nós trazemos comportamentos deles, que eles também trouxeram,
né? E ou construíram, enfim, depende do que eles passaram lá na infância deles também. E aí a gente tem que começar a prestar atenção nas nossas escolhas e nos nossos comportamentos. Então eu vou ver lá, eu comprei por impulso. Ok, já comprei. Agora, por que eu comprei? Por que eu fiz essa compra? Que eu nem precisava tanto, né? Bate aquele arrependimento, né? Por que eu fiz isso? Foi por cansaço? Foi por sentimento de culpa? Foi por tristeza? Então eu tenho que entender o que estava por trás daquilo que me fez tomar aquela decisão. Qual que vai ser a nova decisão? O que eu vou fazer a partir de hoje, no momento que eu tiver com aquele turbilhão de coisas na cabeça ao mesmo tempo, no momento de uma decisão? Eu vou esperar 24 horas antes de qualquer decisão, não essencial. Então, assim, é um sapato, é uma roupa, é uma maquiagem, é algo que não é essencial, eu não vou comprar agora por impulso. Ah, mas é uma amigona minha que tá vendendo, eu quero ajudar ela. E quem te ajuda? Então, começa a pensar primeiro em você, começa a se priorizar, né? Então, pense primeiro, antes de qualquer decisão, e tenha um planejamento, porque aí você vai olhar para aquele planejamento. Não, olha aqui, né? Eu vou falar meu nome, você fala o seu, Márcia, o dinheiro está comprometido com isso aqui. Então, esse mês nós não vamos sair desse planejamento, né? Fale com você. E uma outra sugestão que eu trouxe aqui, fazer declarações e decretos sobre o seu novo eu. Então, colocar para você mesmo, eu sou sim uma boa mãe, né? Trazer para você motivos de gratidão também, porque muitas vezes nós somos ingratas por aquilo que construímos, ingratas por aquilo que temos na nossa mão, né? Ingratas pela nossa família. Então traga gratidão para sua vida, faça uma lista lá onde você possa olhar, né? Faça lá no bloco de notas do seu celular, onde eu posso olhar aquilo, para eu trazer sempre à memória aquilo que me traz esperança, né? A Bíblia fala isso, traga à memória aquilo que te traz esperança. E a Bíblia também fala assim, ó, que o homem, assim como ele se vê em sua alma, assim ele é. Então nós precisamos começar a colocar coisas melhores ao nosso cérebro, dar comandos melhores ao nosso respeito, para que a gente tenha uma visão melhor de nós mesmos. Olhar no espelho e falar com a gente, olha, você é F, né? Você é 10. Porque, cara, olha tudo que talvez você tenha passado até você chegar aqui, né? Olha como você é guerreira, como você é vitoriosa. E esse novo eu que vai se construir a partir de agora. Então valorize isso. Então faça novos decretos, né? Sobre esse novo eu, quem você quer ser, né? Tem um ditado que fala, finge até que seja. Então começa a dizer, né, para você mesmo, quem você é, quem você quer ser, quem você está se tornando. Mas para se tornar, você precisa agir como? É aquela preparação, né? Muitas vezes você foi lá, você estudou 4, 5 anos numa faculdade para você ter um nome de uma formação. E como que vai ser essa preparação desse teu novo eu? Vai ter que passar por essa fase de aprendizado, por esse processo de aprendizado, para depois você dizer, agora sim eu sou. Mas quando você começou lá a tua faculdade, você já não se encarava como aquela profissional? Eu, por exemplo, fiz jornalismo, né, minha primeira faculdade. E quando eu cheguei lá, eu já me considerava uma jornalista. Mesmo estando no primeiro ano, mesmo sem saber nada, né? Já sou uma estudante de jornalismo. Então, eu já tinha iniciado o processo. Que processo você está iniciando hoje? Conta para você. Conta para você que processo que você está iniciando hoje, né? E seja grata. Seja grata por tudo que te trouxe até aqui. Né? Sem julgamentos com relação àquilo que você aprendeu dos seus pais, porque isso te trouxe até aqui, de uma forma ou de outra. Sendo um caminho bom ou um caminho ruim, você chegou até aqui. E o que você vai fazer de hoje em diante? Identifique uma decisão financeira que você repetiu essa semana e faça esse exercício. Vá se percebendo seus comportamentos e o que você quer mudar. Muitas vezes, né, com os nossos filhos, é comum, e isso, assim, é muito forte, eu falo pra mim, eu não tenho vergonha de falar porque eu estou no processo, de às vezes o filho querer alguma coisa e na minha mente já vir, não tenho dinheiro pra isso. Mas hoje eu procuro não falar, né, porque as nossas palavras têm poder. Então eu procuro não falar mais. Eu mudo a frase. Nós temos dinheiro, mas essa não é a prioridade.
Vamos se planejar para o próximo mês? Vamos se planejar para outro mês, né? O meu filho mais novo tem 9 anos e eu sempre trago essas conversas com ele para que ele entenda o valor do dinheiro, para que ele entenda o valor das coisas, né, que ele já tem na mão e o valor daquilo que ele quer conquistar. Isso é muito importante. Milagre não organiza planilha, decisão organiza. Muitas mães estão aí à espera de um milagre para ganhar na Mega Sena, para ganhar na nota. Aqui no Paraná tem a Nota Paraná, que faz uns sorteios, nem sei se está fazendo ainda, mas ganhar em alguma coisa, né? Vai acontecer algo milagroso que eu vou ganhar um dinheiro. Pode acontecer? Pode acontecer, mas se você não organizar o seu planejamento, você pode receber vários milhões de reais e você vai gastar tudo assim e às vezes vai até ficar devendo. Essa é a história real de muitos ganhadores da Mega Sena. Por quê? Porque não tem uma mentalidade rica. Nós precisamos primeiro ser ricas aqui na nossa mentalidade, né? E aí a gente precisa começar como? Começar com essa decisão, com essa disciplina de ter um planejamento, de estabelecer as metas, de saber quais são as prioridades, as minhas prioridades, as prioridades da minha casa, as prioridades dos meus filhos, as prioridades do meu esposo. A gente precisa saber quais são essas prioridades, né? Muitas vezes muitas vezes esperamos uma solução mágica, mas a mudança real começa pequena. Qual que é a chave? Pequenas decisões constroem novos exemplos. Você não precisa resolver tudo hoje, você só precisa tomar uma decisão diferente daquela que tomou ontem, né? Daquela que às vezes foi uma escolha ruim. Então, como que eu vou fazer essa escolha boa? Eu vou botar o meu sistema 2 de pensamento, que é o sistema racional, para pensar. Construindo um novo legado, que é isso, na verdade, que a gente deixa para os nossos filhos, né? A culpa te prende ao passado, a responsabilidade dessas ações hoje, elas te movem para o futuro. Você pode continuar sendo a mãe que se culpa, ou você pode ser a mãe que reconstrói. Seu filho não precisa de uma mãe rica em dinheiro, precisa de uma mãe rica em consciência, né? E assim a gente fecha essa aula de hoje, né? Compartilha essa mensagem, compartilha esse vídeo com outras mães. Eu reforço sempre, vou sempre falar isso aqui, quando uma mãe muda, uma geração toda muda, né? Isso chega a dar um arrepiozinho, né? Porque é muito verdade. A gente muda a história dos nossos filhos com as nossas ações. Né? Existe uma herança que a gente pode deixar para eles, e a maior herança é a consciência, né? É saber tanto o certo como o errado, mas essa consciência financeira que é a área que vai determinar várias outras áreas da vida dos seus filhos. Então comece construindo isso hoje em você. Deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho das notificações e eu te espero no próximo episódio. Até mais!